É um instrumento maravilhoso, muito bonito, frágil, quebra com facilidade, pesado. Hoje eu não subiria no palco com uma Les Paul. Eu Aquela experimentei uma madeira, vez uma Les Paul, poxa, haja coluna, hein? Em 2 horas madeira de tocando aqui. mogno, assim. Bom, eu fui em Dorser da Gibson, né? Então, Uhum. eu ainda tenho uma L4, uma guitarra de jazz, uma guitarra histórica, assim, que é maravilhosa, adoro ela e tal. Bem mais leve que uma Les Paul. Mas a dinâmica da banda, na época, ela me encaminhou para usar as guitarras Steinberger, porque foi por como é que se diz, não sei se um devaneio ou brincadeira no início, que o Humberto conversou comigo, ele estava usando um baixo Steinberger, vamos fazer uma duplinha, parelhinha, e na época eu lembrei, Uhum. pô, parelhinha eu usava quando jogava botão, né, futebol de mesa, eu tinha o ponteiro direito igual o ponteiro esquerdo, assim, era dois clones, né, legal, vou fazer uma parelhinha, eu não tinha a menor ideia do que era um instrumento desse, eu achava feio, pô, cortaram a cabeça, coitada da guitarra, cadê a cabeça dela? Agora, a experiência foi me ensinando com o que eu estava lidando, em que terreno eu estava pisando, e ali eu descobri umas soluções que, na minha opinião, foram indispensáveis para conseguir fazer o que a gente fazia naquela época, né? Para ter aquela variação de timbres, né? E também lidar com a dificuldade de afinação, de quebrar corda quando num trio, né? Imagina um instrumento para de tocar no trio. Já aconteceu uma vez, eu lembro que numa praia no litoral, acho que do Paraná ou São Paulo, não tenho muita Nossa, certeza. Cara, foi um desastre. que transtorno deve ter Nossa, sido. até imagina um monte na frente de uma multidão incalculável de gente. Cara, para de funcionar a guitarra. Tu quer se jogar para fora, quer te esconder. Assim. E pode acontecer, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, quando eu entrei na banda em 87, na época eu tocava com Ney Lisboa, né? E eu entrei na banda para gravar o disco Revolta dos Dantes com o equipamento que eu tinha quando eu tocava com o Ney. Era uma guitarra Roland tipo Stratocaster, a Gibson Les Paul Custom, um amplificador Fender e praticamente não usava pedais naquele momento. Assim. Então, assim que eu gravei o Revolta dos Dantes. O que aconteceu é que houve uma dificuldade inicial, porque a banda sofreu uma grande transformação, porque eu entrei ocupando o lugar que era do Humberto. Humberto era o guitarrista. E Humberto ocupou o lugar de baixista, que era o do Marcelo Pitts. Né? Então, o Humberto estava aprendendo a tocar baixo. Né? Nossa, que Então, desafio para a sim, não, época. mas ele aprendeu rápido. Então, o que aconteceu é que ali criou-se uma defasagem, uma diferença muito grande entre o que a banda soava no início, no Longe Demais das Capitais, e com a minha entrada no Revolta dos Dantes. Ficou assim uma coisa muito... Então a gente teve que resolver, porque os shows a gente tocava as músicas dos dois álbuns, né? Então isso levou um tempo para... E uma das coisas, assim, traduzindo para o lado técnico, que eu encontrei soluções assim, porque eu tinha que encontrar alguma solução, né? Então eu precisava, por exemplo, eu tinha duas guitarras, né? A Les Paul e uma tipo Strato, eu precisava dos dois timbres, mas né, na época eu precisava vender uma das duas, porque eu também precisava de um amplificador, porque eu no Revolta dos Dantes usei timbres do meu Fender, a gente alugou um igual, o produtor Reinaldo Barriga, ele alugou um segundo para ficar um ambiente meio estéreo, assim. Mas também nos solos eu usava um Marshall, que tinha uma distorção mais natural, assim, que o Fender não oferece. E então precisava desses dois sons nos shows da banda. Como é que eu faço isso? Daí uma vez conversando com o Paulinho Supekovia, guitarrista que toca com o Ney Lisboa hoje, na época ele tocava com Cheiro de Vida, uma banda instrumental gaúcha,
ele falou do Mesa Bug. Ele tinha comprado não sabia se ia continuar e tal. E aí eu comecei a me interessar e estudar. Escrevi até carta lá para o Randall Smith, o cara que construía, né? Daí, eventualmente, eu vendi. Eles respondiam ou não? Sim, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha coisa nenhuma, mas existiam cartas. Então, os fabricantes eram receptivos, a pessoa respondendo. Cara, eu podia não ter continuado na música, no rock, podia não ter entrado nos Dias do Havaí, porque eu era para ir trabalhar na BBC de Londres. Eu trabalhava na Rádio Guaíba, de Porto Alegre, e o diretor do departamento latino-americano veio a Porto Alegre para me entrevistar. Eu acho que o Ranzolin, que era meu chefe na época, o saudoso Armindo Antônio Ranzolin, pai da Cristina, eu acho que ele devia ter comentado, porque eu tinha assim, a fluência do inglês, né? Muitas tarefas da rádio que eram em inglês, ele passava para mim marcar pontos em Jeddah, na Arábia Saudita, e para as transmissões da seleção brasileira. Então ele foi lá, nos encontramos e tudo certo. Aí eu tinha que fazer protocolarmente um exame um teste de locução, né? Aí, eu estava com todas as ferramentas. Ali do meu lado estava o saudoso Milton Ferretti Jung, pai do Milton Jung, da CBN hoje. Então ele me deu as dicas assim de colocação de voz, o Miguel Giuseppe da técnica. Enfim, fui fazer o teste lá na rádio da universidade e tudo bem. Aí eu voltei e fiquei esperando. Tava tudo certo, a vaga era... Uma vida engraçada, né? Aí é o seguinte, só que eu nunca mais ouvi falar, nunca tive nenhum retorno. Aí um dia escrevi uma carta para Londres. Ele disse: oi, tudo bem, como é que vai? How is it going? Aí ele respondeu assim: olha, nós nunca recebemos o teu material aqui. Aí eu fui para cima do diretor da então Rádio da Universidade de Porto Alegre. Escuta aqui, ó, o que aconteceu? Aí ele veio lá com uma explicação de que teve uma greve e que de repente tinha se extraviado. Bom, aí a BBC o que fez? Ela me mandou passagem, estadia para ir a São Paulo, no consulado britânico, para fazer tudo de novo lá. Mas ali foi mais uma coisa de cortesia, porque ali... E aí, nessa época, tu já era o engenheiro, tu já estava na banda, tudo. Não! Eu tocava na noite com o Ney. E eu era editor de esportes da Rádio Guaíba e da TV Guaíba aos domingos. Mas aí o que acontece? Imagina se o cara diz assim: tá bom, pode vir aqui, vamos ser colegas aqui na BBC. Então, nada teria acontecido. Então, ali foi uma encruzilhada muito interessante, né? Então, por um lado, foi bom que eu não que tenha se extraviado, ou sei lá o que aconteceu, né? Que eu não fui. E aí eu continuei seguindo, e foi uma época que foi assim progressivamente surgindo muitos projetos. Eu já era muito solicitado para produzir coisas em estúdio. Cheguei a produzir assim gravações de bandas oitentistas, produzir o nosso lado animal da bandalheira, entre outras coisas. E aí os eles também. Os eles. Os eles foi mais tarde, depois, né? Um pouquinho, né? Não, foi mais ou menos naquela época. Eu produzi também a gravação de um disco do Totó em Vila-Rua com o Gelson Oliveira, algumas gravações do Gelson Oliveira. Assim, estava muito. E era sempre um aprendizado para mim. Eu era ainda muito jovem e eu estava. Cada experiência dessas era uma coisa que me ensinava mais, né? Sim. E daí, quando a gente foi gravar, cara, em 87, o Ney tinha gravado 2 discos em São Paulo, em Lisboa. A gente trabalhou junto
E aí ele ia gravar o terceiro no Rio de Janeiro, no estúdio da EMI Odeon. Ele teve um contrato com essa gravadora. E ali, naquela época, o Ney estava conversando com o pessoal dos Engenheiros do Havaí. Ele era convidado para participar de alguns shows. E ele gravou junto Toda Forma de Poder, no Longe Demais das Capitais. São as duas vozes, Humberto Gessinger em Lisboa. Bom, então, na época, ele... vou retribuir a gentileza, e convidou engenheiros para participar do disco Carecas da Jamaica. Então, os três, Humberto, Carlos e o Marcelo, estavam voltando do Nordeste, chegaram no Rio, e a gente gravou juntos, os três, o Ney e eu, gravamos a faixa Carecas da Jamaica. Aí, no final da sessão, alguém falou, tem um show ali no Canecão, o show do Echo and the Bunnymen. Nossa. Ficou assim, ó, vamos, não vamos? Aí Carlos foi, eu fui, a gente se encontrou lá, só que a gente não entrou, a gente ficou de papo. Acabou o show e nós estávamos de papo ainda. Aí, nós estávamos falando de conjuntura, das questões do rock brasileiro, as questões, enfim, falando da vida, né?